Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Profissão Programador. Meu nome é Diego Gadenz e esse aqui é o quarto vídeo de uma minissérie onde eu estou te mostrando os passos iniciais para você começar a programar para a web. No vídeo anterior, nós criamos um clone da página inicial do Google utilizando HTML e CSS. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar um link para ele em algum lugar desse vídeo aqui e aqui embaixo também na descrição. No vídeo de hoje, nós vamos criar uma pequena aplicação web para cálculo de IMC. Esse vai ser um projeto bem rápido que vai servir para mostrar para vocês como vocês podem dar os primeiros passos na programação utilizando a linguagem JavaScript. Vamos lá? Bom, primeiramente vamos então definir o que nós vamos construir aqui. O cálculo de IMC é um cálculo bem simples que tem o objetivo de indicar qual é o índice de massa corporal utilizando o peso e a altura de uma pessoa para fazer esse cálculo. Depois de calculado, o valor dado por essa fórmula é classificado em uma das seguintes categorias: abaixo do peso, peso normal, acima do peso, obesidade e obesidade grave. Ao longo do vídeo eu vou explicar exatamente como é feito esse cálculo e quais são as regras para enquadrar uma pessoa em cada uma dessas categorias. Bora programar um pouquinho então? Bom, já estou com o VS Code aberto aqui, vamos criar um novo arquivo. Agora eu vou salvar esse arquivo, index.html. E aí vamos começar agora a escrever o código. Primeira coisa que a gente faz, doctype. Segunda coisa, vamos criar a nossa estrutura do HTML. Começo aqui com as tags HTML, aí as tags head e body. Lembrando, tudo isso eu já expliquei também no vídeo anterior, então eu não vou passar por nada disso novamente. Aqui dentro da nossa head, vamos colocar um título então para a nossa página. O título vai ser Calculadora de IMC. E agora a gente já pode começar com a implementação final aqui dentro do nosso body. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um formulário. Esse formulário ele precisa de alguns atributos. O primeiro que eu vou criar aqui, ele se chama ID, IMC Form, Name, também vou chamar da mesma coisa, IMC Form. Bom, só para a gente relembrar rapidinho então, lá no vídeo passado eu expliquei que o ID ele serve para eu identificar um elemento único dentro dessa página. Aqui continuamos então com esse mesmo objetivo. O ID aqui ele serve para eu identificar esse formulário dentro dessa página HTML. E aí, por exemplo, se eu quiser utilizar um arquivo de CSS para estilizar esse formulário, eu vou utilizar esse ID aqui para aplicar as propriedades lá no meu CSS. Agora, esse name aqui, ele é utilizado normalmente para você processar os dados que vão ser inseridos nesse formulário, quando o usuário estiver usando a nossa calculadora. Como que funciona isso? Esses dados, normalmente, o que acontece? Ou você vai enviar eles para um JavaScript local, que vai fazer o processamento desses dados, que é o exemplo que a gente vai criar aqui, mas às vezes também esse formulário ele precisa enviar os dados para um servidor. E aí esse servidor lá na outra ponta, ele vai fazer a identificação desses dados utilizando esse atributo name aqui. Por enquanto vamos continuar aqui então. O próximo atributo vai ser uma action, que nesse caso aqui eu vou colocar simplesmente um hash. Para que eu estou utilizando action com hash? Então, digamos que eu tivesse uma página lá, processa dados.php. Digamos que fosse um servidor escrito na linguagem PHP. Então, eu poderia mandar ele para essa página aqui que faz o processamento e depois me devolve os dados. Não vai ser o nosso caso aqui. Ou seja, esse hash aqui, ele significa que o meu processamento vai acontecer dentro dessa mesma página aqui. Então, o meu navegador não vai precisar visitar uma outra página para executar esse processamento. Tudo vai acontecer aqui dentro mesmo. Ok, agora dentro desse nosso formulário aqui, nós precisamos criar duas caixinhas de texto para o usuário colocar o peso e a altura dele para que a gente possa fazer o cálculo do IMC. Para fazer isso, a gente vai utilizar a tag input. E essa tag input ela vai ser do tipo texto. O ID desse input vai ser a altura e o name dele também vai ser a altura. E como vocês já devem estar imaginando, o próximo input ele vai ser praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é o ID e o nome dele. Então nesse caso aqui vai ser o peso e peso novamente. Beleza, criamos então as duas caixinhas de texto para o usuário inserir os valores. Agora a gente precisa criar também um botão para que ele possa clicar na hora que ele quiser efetuar o cálculo. Para fazer isso, a gente vai utilizar mais uma vez a tag input, porém agora o atributo type desse input vai ser do tipo submit. O próximo atributo desse input vai ser o value, que nesse caso aqui vai ser calcular. Bom, com isso aqui então a gente cria um botão no nosso site, nesse botão vai estar escrito calcular, e quando o usuário clicar nele, o cálculo vai ser efetuado. Vamos dar uma olhada nesse arquivo então, vamos abrir ele no navegador só para a gente ver como é que está ficando. Beleza, já está aparecendo aqui o nosso formulário, mas dá para melhorar um pouquinho mais. Vamos quebrar isso aqui, colocar cada um deles numa linha e também colocar um texto do lado de cada uma dessas caixas aqui para a gente saber quem que é o peso e quem que é a altura. Para fazer isso, a gente pode utilizar a tag label, que traduzindo para o português é rótulo. Então aqui a gente pode criar esse rótulo, que é basicamente um texto que vai aparecer antes dessa caixinha aqui. Nesse caso aqui, então, a gente pode colocar algo do tipo insira a altura. E outra coisa que a gente pode fazer aqui dentro dessa label é colocar um atributo for, e aí a gente copia esse nome aqui, a altura. Isso aqui é basicamente para indicar, então, que essa label é para esse input aqui.
Vamos fazer a mesma coisa para o nosso outro input, só que aqui a gente vai colocar insira o peso. Beleza. Outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar uma tag BR. A tag BR vem da palavra break em inglês, que significa quebrar. Basicamente, isso aqui vai criar uma quebra de linha. Ou seja, o conteúdo que vier depois dessa tag aqui, ele vai pular para a próxima linha. Então, eu vou colocar um BR aqui, depois dessa primeira caixa, outro BR aqui, depois da segunda caixa, e aí cada um deles vai ficar na sua própria linha. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ok, concluímos então o nosso formulário, que é onde o usuário vai inserir as informações. Agora a gente precisa criar o código em JavaScript que vai fazer o cálculo do IMC propriamente dito. Para criar esse código, a gente pode criar uma tag chamada script aqui dentro da nossa tag head. Dentro dessa tag script, a gente pode definir que o tipo desse código vai ser o tipo texto/JavaScript. Ou seja, isso aqui informa para o nosso navegador que o código que eu vou escrever aqui embaixo é um código em JavaScript. Agora, a primeira coisa que eu vou fazer dentro desse código aqui é criar uma função. Eu já gravei um outro vídeo aqui no canal onde eu falo também sobre funções. Eu vou deixar um link para ele aqui embaixo na descrição. Bom, agora essa nossa função aqui, calcula IMC, ela precisa de alguma forma acessar os dois valores para altura e peso que o usuário digitou lá naquelas caixinhas de texto. E para a gente acessar esses valores, existe uma coisa chamada Document Object Model, ou DOM. Mas apesar desse nome um pouco estranho, o DOM é uma coisa bem fácil de ser entendida. Basicamente, ele é uma estrutura única que dá acesso a todos os elementos que foram definidos dentro dessa página HTML aqui. A gente pode inclusive ver e explorar esse documento em tempo real. E você pode fazer isso em qualquer página, não só as que você desenvolve. Para fazer isso, você pode clicar aqui com o botão direito do mouse, inspecionar, aí você vem aqui na opção console, digita Document, aperta Enter, e aqui você consegue explorar. Veja que você consegue ver todos os elementos aqui que foram definidos lá naquele nosso código. Da mesma forma que a gente consegue visualizar todos os elementos aqui, o JavaScript também consegue. E utilizando, por exemplo, os IDs desses elementos, o JavaScript consegue acessar os valores que foram inseridos nessas caixas de texto para fazer o cálculo e processamento de dados. Vamos agora ver então como é que a gente consegue fazer isso. Antes de mais nada, a gente precisa adicionar mais um atributo aqui nesse nosso input. Esse atributo é o onClick. Dentro desse onClick, a gente vai colocar o nome dessa função aqui, calcula IMC. Para que a gente precisa fazer isso aqui? Para informar o nosso navegador que quando esse botão for clicado, eu quero que ele execute essa função aqui em JavaScript, que eu vou implementar agora, que eu vou definir agora o cálculo do IMC. Se a gente quiser testar se essa integração aqui entre o clique do botão e essa função aqui estiver funcionando, a gente pode utilizar o comando alert. O comando alert, tudo que ele faz é criar uma mensagem na tela. Mas diferente do console.log, que mostra lá no terminal, o alert ele cria uma janelinha mesmo com a mensagem que você definir aqui. Vamos fazer só um teste rápido aqui, a gente pode dizer funcionou. Salva aqui, volta lá, atualizou, cliquei no botão calcular, beleza. Então a integração da nossa função com o botão já está funcionando. Então agora a gente pode utilizar essa função aqui para fazer o cálculo propriamente dito. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer é obter os valores da altura e do peso lá daquele nosso formulário. Para fazer isso então, eu vou criar aqui duas variáveis, a primeira chamada altura e a segunda chamada peso. Para essa variável altura aqui, então eu vou começar pelo document. Aí dentro do document, utilizando esse ID aqui, então eu vou acessar o IMC form. Agora esse formulário existe uma propriedade chamada elements dele. Basicamente esse elements referencia todos os meus inputs que estão aqui dentro. Então eu posso acessar cada um desses elementos fazendo assim. Eu abro colchetes e aí eu utilizo mais uma vez o nome do ID. Então se eu utilizar aqui a altura, vou fazer a mesma coisa agora para o peso, apenas vou trocar aqui para peso. Só que se eu fizer isso aqui, eu estou acessando esse elemento como um todo, o input inteiro, mas eu não quero acessar o input inteiro, eu quero acessar o valor que está digitado dentro desse input. Para fazer isso, eu utilizo a propriedade value. Então eu vou adicionar .value aqui nas duas. E agora vamos lá testar. Atualizo a página. Vou digitar aqui 180, por exemplo, 1,80 m. Cliquei em calcular. Beleza, mostrou 180 aqui, então está funcionando. Ok, agora como eu já obtive o valor do peso e da altura, eu consigo fazer o cálculo do meu IMC. Para obter o valor do IMC de uma pessoa, eu faço o valor do peso dela dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, a fórmula para isso vai ser peso dividido pelo quê? Pela altura vezes a altura de novo. Um número ao quadrado é a mesma coisa que esse número multiplicado por ele mesmo. E aí eu coloquei esses parênteses aqui para que ele faça primeiro o cálculo do valor da altura ao quadrado, e aí depois ele divide o peso pelo resultado disso aqui. Só que lá no início do vídeo eu falei que eu queria mostrar em qual categoria a pessoa estava. Então, peso ideal, acima do peso, etc. Para descobrir então em qual categoria esse IMC ele se enquadra, a gente vai fazer uma série de testes lógicos. Para fazer um teste lógico, eu vou utilizar o comando if. O primeiro teste que eu vou fazer aqui é para verificar se o IMC é menor do que 18,5. Se a pessoa tiver um IMC menor que 18,5, ela está abaixo do peso. Então aqui a gente vai exibir, alert, você está abaixo do peso. Beleza. O próximo teste, então, vai ser se esse valor do IMC for maior ou igual a 18,5, mas ele também precisa ser menor do que 24,5.
29.9. Para fazer isso, a gente utiliza esse comando aqui, que são dois e comerciais, um do lado do outro, ou seja, essas duas regras aqui tem que passar para esse nosso teste lógico ser válido. Então, o valor tem que ser maior ou igual a 18.5, mas ele tem que ser menor que 24.9. Então, qualquer coisa entre esses dois números aqui vai validar essa regra aqui. E aí a gente diz, você está com o peso normal. Próximo teste, então, o nosso IMC, ele vai ter que ser maior ou igual a 24.9, mas também ele precisa ser menor que 29.9. Agora, se a pessoa entrar nessa categoria aqui, ela já está com sobrepeso. Alerta, você está com sobrepeso. Próximo teste, se o valor for maior ou igual a 29.9, mas também for menor do que 39.9, então essa pessoa aqui, ela já está com obesidade. Você está com obesidade. Beleza? E aí, por fim, se ele falhar todos esses testes lógicos aqui, então o último caso que ele vai cair é na última categoria, que no caso ele vai ser, então, obesidade grave. Nesse caso aqui, a gente não precisa mais fazer nenhum teste, porque ele já passou por todos esses outros aqui e falhou, mas, opcionalmente, se a gente quiser ser bem específico, a gente poderia criar mais esse último teste aqui, se o IMC for maior ou igual a 39.9. Nesse caso aqui, a nossa mensagem será, você está com obesidade grave. Na verdade, eu acho que eu errei esses valores aqui. Eu acho que o 24.9 ele ainda se encaixa no peso normal, então teria que ser aqui menor que 25. Então, menor que 25, ou seja, 24.99999 ainda cai no peso normal. 25 para cima, aí ele cai nessa faixa aqui. Então, 25 aqui, mesma coisa aqui. Então, aqui vira 30, aqui vira 30 e aqui vira 40. Então, 40 aqui também. Salvei isso aqui. Agora, então, vamos fazer alguns testes. Vamos colocar aqui uma pessoa com 1,80 m e vamos começar aqui com 65 kg. Então, essa pessoa está com peso normal, mesmo 1,80 m, mas agora 95 kg, está com sobrepeso, 1,80 m e vamos dizer 135 kg. Obesidade grave. Beleza, tudo funcionando então. Então, recapitulando, toda vez que eu clico nesse botão calcular aqui, que no caso vem daqui, desse input, então esse input, toda vez que eu clico, ele vai executar esse onClick, que vai chamar essa minha função do JavaScript aqui. Essa função ela está definida dentro do meu head, dentro de uma tag script, e aí esse código dessa função aqui, ele vai ser executado, vai capturar os dois valores lá do formulário, vai fazer o cálculo do IMC, aí vai fazer uma série de testes lógicos para verificar em qual categoria esse IMC se enquadra e, por fim, exibe uma mensagem avisando o usuário em qual das categorias ele está. Obviamente, esse projeto aqui ele é extremamente simples, mas o ponto principal que eu queria mostrar para vocês é justamente esse. Você consegue definir um script aqui dentro da sua página HTML. Esse script ele pode acessar informações que estão dentro da sua página e utilizar essas informações para fazer algum processamento de dados. E após fazer esse processamento, você pode retornar alguma outra informação para o teu usuário. E utilizando elementos puros lá do seu HTML, como esse input text e input submit, você pode fazer com que esses elementos do HTML consigam interagir com o seu código JavaScript e com isso você acaba tendo infinitas possibilidades, pois você mesmo pode escrever os seus próprios códigos para resolver qualquer tipo de problema e integrar esses códigos com seus elementos do HTML. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo era mostrar um pouquinho como dar os primeiros passos no JavaScript executando esse projeto da calculadora de IMC. Fique atento aos próximos vídeos, onde nós iremos explorar um pouco mais sobre esse tema de como começar a programar para a web. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo tudo que eu postar por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, clica ali no botão de gostei. Isso vai me ajudar bastante, principalmente agora no início do canal. Bom, mas por hoje nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!